O valor se define pela força. O poder determina a sobrevivência. Era isso que os anciãos da Alcateia de Ferro sussurravam a Aurélia desde que ela aprendera a andar. Mas quando você nasce sem um lobo interior, em um mundo que venera a fera que reside na alma, você aprende que a misericórdia é apenas outra palavra para fraqueza. E a fraqueza lhe rende um lugar no bloco do carrasco. Naquela manhã em que Aurélia foi condenada à morte, o céu chorava carmesim. Não metaforicamente, mas o amanhecer sangrava vermelho no horizonte, como se a própria natureza estivesse recuando do que estava prestes a acontecer. Ela estava no centro do círculo de pedras da Alcateia, pulsos atados com correntes de prata que queimavam contra sua pele, cercada por centenas de lobos que um dia a chamaram de irmã. Agora, eles a chamavam de abominação. Aurélia Althoff. A voz do Alfa Damião ecoou pela clareira. Cada palavra, um golpe de martelo contra o peito dela. Você está acusada do maior crime que a nossa espécie pode cometer: existir sem a bênção da deusa da lua. Você é desalmada. Você é incompleta. E coisas incompletas não têm lugar na Alcateia de Ferro. Os joelhos de Aurélia tremiam, mas ela se recusava a cair. Ainda não. Não na frente deles. Quem diria, hein? O dia de sua morte se tornaria o dia de seu despertar. Aurélia tinha apenas 7 anos quando percebeu que era diferente. Foi na noite do despertar, quando todos os filhotes de lobo sentiam suas feras interiores se agitarem pela primeira vez. A Alcateia inteira se reunira na clareira sagrada, observando enquanto, um por um, as crianças de sua idade sentiam os primeiros tremores da transformação. Olhos piscando âmbar, garras se estendendo, a corrida eufórica de conexão com algo primordial e poderoso. Aurélia ficara no centro do círculo por 3 horas esperando que qualquer coisa acontecesse. Nada. Sua mãe, Heloísa, agarrou seus ombros com tanta força que deixou hematomas. Foco, Aurélia. Procure mais fundo. Chame seu lobo. Ele está aí. Tem que estar aí. Mas havia apenas silêncio. Um vazio onde todos os outros sentiam uma presença viva e respirante. À meia-noite, até sua mãe parou de tentar. A curandeira da Alcateia, a velha mãe Eira, a examinou com métodos cada vez mais desesperados. Ervas que a faziam vomitar por dias. Rituais que deixavam marcas de queimadura em sua pele. Orações à deusa da lua que não eram respondidas. Eu sinto muito. Eira finalmente disse, a voz pesada com o que parecia luto. A criança não tem lobo. Ela é incompleta. Essa foi a palavra mais gentil que usaram. Sua irmã gêmea, Luana, despertara um lobo prateado puro naquela mesma noite. Linda, poderosa, tudo o que Aurélia não era. Em 1 ano, Luana parou de reconhecer a Aurélia em público. Em 2, ela se juntou às outras crianças da Alcateia em seus jogos cruéis. Aberração sem lobo. Elas cantavam, circulando-a como predadores ao redor de uma presa ferida. A deusa da lua te rejeitou. Nem sua própria fera te quis. Aurélia aprendeu a suportar. Ela se tornou invisível, um fantasma assombrando as margens da vida da Alcateia, enquanto outras crianças treinavam em combate e caça. Ela trabalhava nas cozinhas, esfregando panelas até que seus dedos sangrassem. Enquanto eles corriam soltos sob a lua cheia, uivando sua alegria para o céu, ela se trancava em seu quarto e pressionava as mãos sobre os ouvidos, tentando abafar o som daquele pertencimento que jamais conheceria. Mas ela sobreviveu. Sobreviveu por 18 anos. Sobreviveu até 3 dias atrás, quando tudo mudou. Tudo começou com gado desaparecido. 3 ovelhas encontradas dilaceradas na fronteira norte, seus corpos mutilados de uma forma que sugeria o ataque de um lobo selvagem. Depois, um comerciante viajante relatou ter visto uma criatura pálida à espreita perto das rotas de comércio à noite. A Alcateia entrou em alerta máximo. As patrulhas dobraram. As tensões aumentaram. Então, o companheiro de Luana, Rogério, filho e herdeiro do Alfa, foi encontrado inconsciente perto do rio. Marcas de garras arrastando-se pelo peito, mal vivo. Quando acordou delirando de febre, ele disse uma palavra. Aurélia.
A alcateia explodiu em caos. Impossível! Aurélia ofegou, quando os guardas a arrastaram perante o conselho do Alfa. Eu não tenho lobo. Como eu poderia? Talvez seja exatamente por isso. O Alfa Damião a interrompeu, seus olhos frios como pedra de inverno. Talvez sua natureza distorcida a tenha corrompido em algo pior do que desalmada. Algo que ataca nas sombras impulsionado por inveja e rancor. Eu jamais faria isso. Rogério e eu mal conversamos há anos. A inveja não precisa de conversa. Luana avançou, lágrimas escorrendo pelo seu rosto perfeito. Você sempre me odiou por ter o que lhe falta. Agora você tentou destruir o que eu amo. As palavras atingiram mais forte do que qualquer golpe físico. Luana, por favor. A voz de Aurélia falhou. Somos irmãs. Você sabe que eu não faria. Você deixou de ser minha irmã no dia em que provou que não era uma de nós. A voz de Luana era gelo. Você é uma parasita. Um defeito que deveria ter sido eliminado anos atrás. O conselho deliberou por exatamente 4 minutos. Execução. Ao amanhecer. Daqui a 3 dias. Pública como um aviso para quaisquer outros que pudessem abrigar escuridão em seus corações. Nenhum julgamento. Nenhuma investigação. Apenas a palavra do futuro genro do Alfa e a conveniente bode expiatório que nunca pertenceu a lugar nenhum. Eles a trancaram nas masmorras sob a casa da alcateia. Paredes de pedra que engoliam o som. Barras de prata que faziam sua pele criar bolhas apenas pela proximidade. Sem comida, sem água, sem visitas, exceto pelo guarda que vinha todas as noites para lembrá-la do amanhecer de amanhã. Devia ter sido afogada quando era filhote. Ele zombava através das barras. Teria sido uma misericórdia. Talvez ele estivesse certo. Aurélia sentou-se na escuridão, as costas contra a parede fria, e finalmente se permitiu desmoronar. Soluços sacudiram seu corpo, feios e desesperados. Ela passara 18 anos tentando provar que merecia existir, apesar de seu defeito. 18 anos engolindo insultos, suportando o isolamento, trabalhando 2 vezes mais por metade do respeito. E para quê? Para morrer sozinha. Acusada de um crime que não cometeu. Assassinada pela única família que já conheceu. Deusa da lua. Ela sussurrou na escuridão, a voz rouca. Se você é real, se alguma vez se importou comigo, por favor, apenas me diga por quê. Por que você me fez assim? Por que me deu vida apenas para torná-la uma tortura? A escuridão não ofereceu resposta. Nunca o fazia. Eles vieram buscá-la quando o céu começou a clarear. 6 guardas, como se ela representasse alguma ameaça. Eles a arrastaram para fora da cela, pulsos já amarrados, e a fizeram marchar pela casa da alcateia, passando pelas cozinhas onde ela trabalhava, pelos pátios de treinamento onde ela assistia das sombras, passando pelos aposentos de sua mãe, onde a porta permaneceu firmemente, deliberadamente fechada. Heloísa não a visitou, não falou uma única palavra em defesa de Aurélia. Sua própria mãe escolhera o silêncio. E de alguma forma isso doía mais do que a sentença de morte. O círculo de pedras já estava lotado quando chegaram. Centenas de lobos, todos ali para assistir a coisa quebrada finalmente se quebrar por completo. Aurélia procurou na multidão um único rosto amigo. Uma pessoa que pudesse questionar essa loucura. Não havia nenhuma. Até a velha manheira estava de lábios apertados, olhos desviados. Os poucos membros da alcateia que haviam demonstrado pequenas gentilezas a Aurélia ao longo dos anos, uma palavra suave aqui, uma refeição compartilhada ali, agora olhavam através dela como se ela já tivesse deixado de existir. A vida dá voltas, pensou amargamente, mas ela não viveria para ver a sua. Apenas uma pessoa a observava com algo além de desprezo ou indiferença. O irmão mais novo do Alfa Damião, Dracones, estava na beira do círculo. Seus olhos prateados encontraram os dela por um instante, e algo tremeluziu em suas profundezas. Arrependimento? Dúvida. Antes que ele desviasse o olhar. Não importava. A dúvida de uma pessoa não a salvaria. Aurélia Althoff. O Alfa Damião começou seu discurso, e Aurélia se forçou a ouvir.
mesmo enquanto seu coração tentava sair do peito. Você está acusada do maior crime que a nossa espécie pode cometer: existir sem a bênção da deusa da lua. Você é desalmada, você é incompleta, e coisas incompletas não têm lugar na alcateia de ferro. Eu sou inocente, Aurélia disse, odiando como sua voz tremia. Eu nunca machuquei Rogério. Eu nunca machuquei ninguém. Sua existência nos machuca a todos. Luana avançou, desempenhando seu papel perfeitamente. A companheira de luto, a irmã protetora que finalmente tivera o suficiente. Você é um lembrete de que até a deusa da lua comete erros, que nossas linhagens podem produzir falhas. A multidão murmurou concordância. Por favor. Aurélia tentou pela última vez olhando para sua mãe na multidão. Mãe, você me conhece. Você me criou. Diga a eles que eu não sou capaz disso. O rosto de Heloísa permaneceu de pedra. Ela não disse nada. A sentença é a morte, o Alfa Damião declarou. Por lâmina de prata através do coração, como é tradição para traidores e selvagens. Você tem alguma última palavra? Aurélia olhou para o céu, para aquele amanhecer carmesim sangrento, e algo dentro dela se abriu. Não se quebrou, mas se abriu como uma porta que ela nunca soubera existir, de repente se escancarando. Eu perdoo vocês, ela disse calmamente e falou sério. Todos vocês. Por me fazerem acreditar que eu era inútil, por me ensinarem a me odiar, por decidirem que eu não merecia viver simplesmente porque não me encaixava na definição de normal de vocês. Ela encontrou os olhos de Luana. Eu perdoo você acima de tudo, irmã, porque você terá que viver com este momento pelo resto da sua vida. E eu não. Algo vacilou na expressão de Luana. Culpa, talvez. Ou vergonha. Mas desapareceu rapidamente. Executem-na, o Alfa Damião ordenou. O carrasco avançou. Um gigante chamado Barão, carregando uma lâmina de prata que reluzia à luz do amanhecer. Ele se posicionou atrás de Aurélia. Levantando a lâmina acima de sua cabeça, Aurélia fechou os olhos. Pelo menos será rápido, ela pensou. Pelo menos a dor finalmente acabará. A lâmina desceu, e algo dentro de Aurélia gritou. A lâmina nunca a tocou. Em um instante, Aurélia estava se preparando para o golpe mortal. Prata piscando no amanhecer carmesim. No instante seguinte, o mundo explodiu em luz branca, tão brilhante que queimou o próprio pensamento. O poder irrompeu de algum lugar profundo em seu cerne. Não o silêncio vazio com o qual ela vivera por 18 anos, mas um inferno rugindo de energia pura que parecia relâmpago. Luar e a fúria de 1000 tempestades, tudo comprimido em um único momento devastador. Os olhos de Aurélia se abriram, brilhando em branco prateado, e ela gritou. Mas não foi a voz dela que rasgou sua garganta. Foi algo mais antigo, mais selvagem, algo que estivera dormindo nas partes mais profundas de sua alma, esperando exatamente este momento para despertar. As correntes de prata se estilhaçaram como vidro. A lâmina do carrasco derreteu em suas mãos, prata fundida pingando na pedra enquanto ele cambaleava para trás, o terror substituindo sua fria eficiência. E o corpo de Aurélia começou a mudar. Ossos racharam e se reformaram com sons como trovões. Sua pele ondulou, brotando uma pelagem que não era apenas branca. Era luminescente, brilhando com uma luz interior que projetava sombras para trás. Sua espinha arqueou, estendendo-se, remodelando. Seu rosto se alongou em um focinho cheio de dentes que brilhavam como prata polida. A transformação levou segundos, mas pareceu uma eternidade. Cada célula em seu corpo se reescrevendo, tornando-se algo que a alcateia de ferro nunca vira antes. Quando terminou, Aurélia estava em 4 patas no centro do círculo de execução, e a alcateia inteira recuou em choque unificado. Ela era colossal, maior até mesmo do que a forma lupina do Alfa, com quase 2 metros de altura até o ombro. Sua pelagem era de um branco puro, atravessada por padrões prateados que se moviam como luar líquido em seu corpo. Seus olhos ardiam com aquela mesma luz branco-prateada, antiga, terrível e bela. Mais chocante de tudo, acima de sua cabeça, visível mesmo à luz do amanhecer,
Uma lua cheia perfeita parecia pairar no ar. Uma manifestação de poder que só existia nas lendas mais antigas. A marca de uma loba-luna. Impossível! O Alfa Damião sussurrou, o rosto drenado de cor. Lobos-luna estão extintos. Morreram há séculos. Mas a evidência estava diante dele, muito viva, e irradiando um poder que fazia o próprio ar estalar de energia. A loba de Aurélia olhou para suas patas. Essas patas maciças e poderosas que haviam surgido do nada, e sentiu uma presença em sua mente que era inteiramente nova, mas de alguma forma familiar. Uma voz que era a sua, mas também não era, antiga e jovem ao mesmo tempo. Finalmente, a voz ronronou com satisfação. Pensei que nunca iríamos acordar. Quem é você? A consciência humana de Aurélia perguntou, ainda cambaleando. Quem você pensa? Eu sou você. A parte de você que esteve dormindo porque você não estava pronta. Porque não estávamos em perigo suficiente. O lobo só acorda quando o humano mais precisa dele. E você, irmãzinha, precisou de mim por muito tempo. A atenção da loba se voltou para o exterior, absorvendo as centenas de membros da alcateia que haviam gritado por sua morte momentos antes. Agora, eles estavam congelados, presos entre o terror primal e a descrença absoluta. Luana caíra de joelhos, o rosto pálido como a morte. Não, isso não pode ser real. Ela é desalmada. Sempre foi desalmada. Isso é algum tipo de truque. O olhar da loba branca fixou-se em sua gêmea, e as palavras de Luana morreram em sua garganta. Devíamos mostrar a eles como é um truque de verdade? A loba perguntou à mente humana de Aurélia, uma ponta perigosa em seu tom. Não. Aurélia pensou firmemente, mesmo enquanto a raiva e a traição ardiam em seu peito. Não somos como eles. Não matamos pessoas só porque podemos. Que pena, a loba ponderou. Mas você está certa. Somos melhores do que isso. A loba branca jogou a cabeça para trás e uivou. O som não se parecia com nada que a alcateia de ferro já tinha ouvido. Não o típico uivo de lobo com o qual cresceram, mas algo que ressoou em uma frequência que ignorava os ouvidos e atingia diretamente a alma. Era comando, aviso e promessa, tudo de uma vez, carregando pelo território e além, anunciando a qualquer criatura com bom senso para ouvir. Algo antigo despertou, e o mundo é bom que preste atenção. Quando o uivo se desvaneceu, o silêncio que ele deixou para trás era absoluto. O Alfa Damião se recuperou primeiro, seu rosto endurecendo na máscara de autoridade que ele usava tão bem. Capturem-na. O que quer que ela seja, ela ainda é uma traidora desta alcateia. Estudaremos este fenômeno depois que ela estiver morta. Os guardas hesitaram. Cada instinto que possuíam gritava para eles não se aproximarem da loba branca brilhante que irradiava poder como um segundo sol. Eu disse, capturem-na. Damião rugiu, seu comando de alfa estalando como um chicote. O comando deveria ter compelido a obediência. A autoridade alfa era absoluta na hierarquia da alcateia. Mas a loba de Aurélia sentiu o comando passar por eles como água escorrendo pela pele, completamente ineficaz. Interessante, a loba observou. A autoridade dele não nos toca. Estamos fora da hierarquia dele inteiramente. Antes que os guardas pudessem se mover, Dracones avançou, colocando-se entre a loba branca e seu irmão. Parem, todos apenas parem. Saia da frente, Dracones. Damião rosnou. Não. Os olhos prateados de Dracones estavam fixos na forma lupina de Aurélia com algo como maravilha. Irmão, você não entende o que está vendo. Lobos Luna não eram apenas raros ou poderosos. Eles eram os escolhidos da deusa da lua, seus representantes diretos na terra. A autoridade deles se sobrepõe até mesmo à dos alfas. Isso é lenda, Damião retrucou. Histórias de criança. É mesmo? Dracones gesticulou para Aurélia. Ela está bem ali, marcada com a própria lua, irradiando um poder que faz nossos guerreiros mais fortes quererem se submeter. Quando foi a última vez que você viu algo assim em uma história de criança? Ela atacou Rogério,
Atacou? A voz de Dracones caiu, perigosa e quieta. Ou nós simplesmente precisávamos de alguém para culpar e ela era conveniente? A acusação pairou no ar como gás venenoso. Rogério, que estava ao lado de Luana, ficou muito quieto. Um músculo latejou em sua mandíbula. Ele está escondendo algo, a loba observou. Olhe para ele. Ele fede a culpa e medo. A consciência humana de Aurélia se concentrou no companheiro de sua irmã, vendo-o claramente pela primeira vez. O jeito que ele não olhava diretamente nos olhos de ninguém. O jeito que suas mãos tremiam ligeiramente antes que ele as enfiasse nos bolsos. O jeito que ele se posicionava ligeiramente atrás de Luana, como se a estivesse usando como escudo. O que você fez, Rogério? Aurélia se perguntou. Mas antes que ela pudesse perseguir esse pensamento, a velha manheira abriu caminho pela multidão, movendo-se com surpreendente velocidade para alguém de sua idade. Ela se aproximou da loba branca sem medo, os olhos arregalados com algo entre terror e reverência. Abençoada, ela sussurrou, caindo de joelhos. Eu vivi 87 anos e nunca pensei que veria isso com meus próprios olhos. A loba Luna está de volta. Mãe Eira, volte. Damião começou. Cale-se, garoto. Eira retrucou com uma autoridade que realmente fez o alfa se encolher. Você estava prestes a executar uma loba Luna? Você tem alguma noção do que isso teria trazido para esta alcateia? Ela era desalmada. Ela estava dormente. Eira corrigiu bruscamente. Lobos Luna não despertam como lobos normais, seu tolo. Eles dormem até que sua embarcação humana seja forte o suficiente para conter seu poder. Geralmente isso é por volta dos 25 ou 30 anos. O fato de Adela ter acordado aos 18, sob ameaça mortal. Ela olhou para a loba de Aurélia com algo como pena. O trauma deve ter sido extraordinário. 18 anos disso? Aurélia pensou amargamente. 18 anos sendo chamada de quebrada, inútil, um erro. 18 anos de crueldade e isolamento e de ser informada de que não merecia existir. Sim, o trauma tinha sido extraordinário. Devíamos ir embora, a loba disse de repente. Essas pessoas não nos merecem. Elas tentaram nos matar. Não lhes devemos nada. Para onde iríamos? Aurélia perguntou. Não conhecemos nada fora desta alcateia. Então vamos aprender. A loba respondeu simplesmente. O mundo é maior do que este lugar, irmãzinha. E finalmente somos fortes o suficiente para vê-lo. A loba branca deu um passo para trás, afastando-se da multidão, afastando-se do círculo de execução que ainda carregava as marcas de queimadura de sua transformação. Espere! Dracones gritou. Aurélia, por favor, não fuja. A alcateia te deve. A alcateia não me deve nada. A loba de Aurélia falou, e todos ofegaram porque lobos Luna podiam fazer isso. Falar em língua humana enquanto em forma de fera, outro dom de sua herança divina. Sua voz era em camadas, harmônicos que faziam o ar tremeluzir. Vocês me deviam 18 anos atrás, quando eu era uma criança que precisava de proteção e compreensão. Vocês me deviam todos os dias depois, quando eu trabalhava e servia, e tentava tão desesperadamente ganhar a aceitação, que deveria ter sido meu direito de nascença. Seus olhos brilhantes varreram a multidão, e os membros da alcateia se encolheram de seu olhar. Vocês me deviam 3 dias atrás, quando me sentenciaram à morte sem julgamento, sem prova, porque era mais fácil matar a forasteira do que questionar seu precioso herdeiro. Rogério empalideceu. Mas vocês não me deram nada. Aurélia continuou, sua voz ressoando com poder e dor. Então, agora eu devo a vocês o mesmo. Nada. Aurélia, eu sinto muito. Heloísa finalmente falou, abrindo caminho pela multidão, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Filha, eu sinto tanto. Eu estava com medo. Eu não sabia o que fazer. Você era minha mãe. A loba de Aurélia disse calmamente. E a dor naquelas palavras poderia ter estilhaçado pedra. Você deveria ter me protegido. Você deveria ter acreditado em mim.
Você deveria ter ficado ao meu lado quando todos os outros se afastaram. Mas você escolheu o silêncio. Você escolheu eles em vez de mim. Então, agora eu escolho a mim mesma. Heloísa desabou soluçando. Mas Aurélia não tinha mais conforto para lidar. A loba branca se virou para sair e congelou, porque parado na beira da clareira, tendo chegado sem que ninguém percebesse no caos, estava um homem que irradiava um poder que fazia até o Alfa Damião parecer fraco em comparação. Ele era alto, ombros largos, com cabelos pretos como a meia-noite e olhos que brilhavam dourados, a marca de um alfa em seu auge. Ele vestia roupas de viagem cobertas de poeira da estrada, e sua expressão era de choque absoluto. Abençoada lua, ele sussurrou. A profecia era verdadeira. Quem é você? O Alfa Damião exigiu, embora sua voz não tivesse sua autoridade usual. O poder do estranho era palpável, fazendo até os lobos mais fortes da alcateia de ferro quererem instintivamente expor suas gargantas em submissão. Rowan Espinheira. O estranho respondeu, nunca tirando os olhos da loba branca brilhante de Aurélia. Alfa dos territórios do norte, e eu estava procurando por ela nos últimos 3 anos. A loba de Aurélia se enrijeceu, pronta para correr ou lutar. Ela não sobrevivera por tanto tempo para cair em mais uma armadilha. Calma. A consciência humana dela advertiu. Vamos ouvir o que ele quer primeiro. Procurando por mim? A loba de Aurélia perguntou cansada. Por quê? Os olhos dourados de Rowan suavizaram com algo que parecia quase alívio. Porque 3 anos atrás, a própria deusa da lua apareceu para mim em uma visão. Ela me disse que o último lobo luna despertaria em minha vida, e que a sobrevivência da minha alcateia, possivelmente a sobrevivência de toda a espécie lupina, dependeria de encontrá-la. Ele deu um passo à frente, mãos levantadas em um gesto de paz. Ela me disse que a loba luna estaria quebrada antes de estar inteira, rejeitada antes de ser aceita, que ela se levantaria da execução para se tornar o lobo mais poderoso em gerações. Sua voz caiu, reverente e certa. Ela me disse que quando eu a encontrasse, eu deveria oferecer a você o que ninguém mais ofereceu, uma escolha, um lugar onde seu poder seria celebrado, não temido, onde você poderia aprender o que realmente é sem perseguição ou julgamento. Ele se ajoelhou diante da loba branca, curvando a cabeça em um gesto de respeito absoluto. Aurélia Althoff, loba luna, abençoada da deusa da lua. Eu lhe ofereço santuário nos territórios do norte, não como uma subordinada, mas como uma igual. Não como um membro da alcateia, mas como uma parceira na proteção de nossa espécie contra a escuridão que está por vir. Escuridão? Draconis perguntou bruscamente. Que escuridão? A expressão de Rowan ficou sombria. Lobos selvagens estão se organizando. Caçadores descobriram armas que podem nos matar apesar de nossa cura. E algo mais antigo, algo muito pior, está se agitando nos lugares profundos do mundo. Tivemos 3 alcateias de fronteira que ficaram completamente em silêncio nos últimos 6 meses. Cada lobo desapareceu sem deixar vestígios. Um murmúrio de inquietação se espalhou pela alcateia de ferro. A profecia diz que apenas um lobo luna pode se levantar contra o que está por vir. Rowan continuou, seus olhos voltando para Aurélia. Eu não sei se isso é verdade, mas eu sei que você merece algo melhor do que o que esta alcateia lhe deu. E estou lhe oferecendo a chance de descobrir quem você realmente é, longe de pessoas que passaram 18 anos dizendo quem você não era. A loba e a consciência humana de Aurélia conferiram em silêncio. Pode ser uma armadilha, o lado humano de Aurélia advertiu. Talvez, a loba concordou. Mas ficar aqui é definitivamente uma armadilha. Pelo menos desta forma estamos escolhendo nosso próprio perigo. Você acha que devemos confiar nele? Eu acho que devemos confiar em nós mesmas, a loba respondeu. Não somos mais aquela garota assustada e sem poder. Somos uma loba luna. O que vier, podemos enfrentar. Aurélia sentiu a verdade daquelas palavras se instalarem em seus ossos. A loba branca olhou para Rowan, depois para a alcateia de ferro, para sua mãe,
ainda soluçando no chão, para o rosto pálido de Luana, para a fúria mal contida do Alfa Damião, para a expressão conflituosa de Draconis. Essas pessoas a criaram, a quebraram, tentaram matá-la, mas elas não eram mais donas dela. Eu aceito sua oferta, Alfa Rowan, Aurélia disse, sua voz em camadas ressoando claramente. Eu irei para os territórios do norte. Eu aprenderei o que sou e enfrentarei o que quer que seja a escuridão que está por vir. Ela olhou para o Alfa Damião pela última vez. Mas entendam isto, eu não estou fugindo, estou caminhando para algo melhor. E se sua alcateia enfrentar problemas no futuro, não esperem que o lobo que vocês tentaram executar venha salvá-los. Rowan se levantou, um leve sorriso cruzando seu rosto. Então devemos partir antes que alguém decida fazer algo estúpido como tentar pará-la. Eles podem tentar, se quiserem, a loba de Aurélia disse com um brilho de dentes prateados. Ninguém se moveu. A loba branca caminhou em direção a Rowan, e a multidão se separou como água diante da proa de um navio. Ao passar por sua mãe, Heloísa estendeu uma mão trêmula. Aurélia, por favor, eu te amo. Eu sempre te amei. Não o suficiente. Aurélia disse simplesmente e continuou andando. Quando ela alcançou Rowan, ele mudou suavemente para sua própria forma lupina. Uma fera preta maciça com aqueles olhos dourados, poderosa, mas visivelmente menor do que a forma luna de Aurélia. Juntos, eles se viraram para a floresta, além do território da alcateia. Aurélia, espere! Draconis gritou. Se você está certa sobre Rogério, se ele a incriminou, eu encontrarei a verdade. Eu prometo. A loba de Aurélia parou, olhando para trás. Então você é um lobo melhor do que seu irmão, Draconis. Boa sorte com isso. E com aquelas palavras finais, a loba luna branca e o alfa negro desapareceram nas árvores, deixando para trás o caos, a confusão e as ruínas fumegantes de tudo o que a alcateia de ferro pensava saber sobre o mundo. Ah, se arrependimento matasse. O mundo gira, meu filho. Eles correram por 3 dias. Não por medo. Aurélia podia sentir o poder vibrando através de sua forma de loba luna, tornando o cansaço quase impossível. Correram porque a floresta chamava por algo primal em sua fera recém-desperta. E pela primeira vez em sua vida, Aurélia tinha a liberdade de responder. Rowan os liderou por territórios que Aurélia nunca tinha visto. Caminhos que serpenteavam por bosques antigos, onde as árvores cresciam tão densas que a luz do sol se tornava um luxo raro. Eles atravessaram rios de águas cristalinas, saltaram sobre desfiladeiros que teriam aterrorizado sua forma humana e escalaram montanhas que raspavam a barriga do céu. Em meio a tudo isso, a loba de Aurélia se deleitava na alegria simples e avassaladora de finalmente existir como deveria. Foi isso que nos roubaram. Sussurrou sua loba enquanto eles superavam mais um cume, o vento carregando aromas de pinho, pedra e liberdade. 18 anos disso. 18 anos de correr, caçar e estar viva. Estamos vivas agora, respondeu a consciência humana de Aurélia, e sentiu o acordo feroz de sua loba. Paravam apenas brevemente para descansar e caçar. E caçar, Aurélia descobriu, vinha tão naturalmente para sua forma luna quanto respirar. Seus sentidos eram tão aguçados que ela podia rastrear os batimentos cardíacos de um coelho a 100 metros de distância. Sua velocidade tornava a captura da presa quase ridiculamente fácil, e os instintos de sua loba a guiavam através da caçada com precisão eficiente e respeitosa. Rowan a observava com aqueles calculistas olhos dourados, mas não fazia perguntas, nem exigências. Simplesmente liderava e a deixava seguir no seu próprio ritmo. Na tarde do 3º dia, eles finalmente cruzaram para os territórios do norte. Aurélia sentiu a mudança imediatamente, não apenas na paisagem. Embora as montanhas ali fossem mais altas e imponentes, seus picos coroados de neve mesmo no final do verão, mas o próprio ar parecia diferente, carregado com uma energia selvagem que fazia seu pelo eriçar. Este lugar tem poder, observou sua loba. Poder antigo. Aurélia podia sentir, vibrando sob suas patas como um segundo batimento cardíaco, antigo,
paciente e vasto. Rowan voltou à forma humana, e Aurélia o seguiu. Sua primeira transformação de volta desde o despertar. Foi mais suave do que ela esperava, seu corpo se lembrando de como se remodelar com uma facilidade desconcertante. Ela estava em duas pernas novamente nua e coberta por uma fina camada de suor. E pela primeira vez, realmente olhou para onde haviam chegado. O território da Alcateia do Norte não se parecia em nada com as terras cuidadosamente cultivadas da Alcateia de Ferro. Isso era selvageria em sua forma mais pura. Pinheiros imponentes que resistiam há séculos, penhascos de pedra negra que se projetavam no céu como dentes partidos, cachoeiras que rugiam com fúria primal. Não é o que você está acostumada, disse Rowan, tirando roupas sobressalentes de uma mochila que ele guardara na fronteira. Ele ajogou uma camisa e calças sem cerimônia. Não fingimos ser humanos aqui. Abraçamos o que somos. Aurélia se vestiu rapidamente, grata pela cobertura. Quantos lobos? Cerca de 300 na alcateia principal. Mais uns 100 espalhados pelo território em comunidades satélites menores. Somos a maior alcateia das regiões do norte. E é por isso que os desaparecimentos deixaram todos em pânico. Fale-me sobre eles, Aurélia disse enquanto começavam a caminhar em direção ao assentamento. A expressão de Rowan escureceu. 6 meses atrás, a alcateia de Riacho Gelado, cerca de 50 lobos, principalmente famílias, ficou em silêncio. Pensamos que talvez tivessem migrado ou se dissolvido, embora isso seja incomum. Depois, 3 meses atrás, a mesma coisa aconteceu com a alcateia de Crista Prateada. 70 lobos desapareceram da noite para o dia. Nenhum corpo, nenhum sinal de luta, apenas território vazio. Ele parou na beira de um penhasco olhando para suas terras. Há 2 meses, enviamos um grupo de reconhecimento para investigar. Apenas um lobo voltou, e ele estava meio louco, balbuciando sobre sombras que andavam como lobos e olhos que brilhavam como estrelas moribundas. Ele continuou gritando que estavam comendo almas antes de se atirar de um penhasco. Aurélia sentiu um arrepio descer pela espinha. E você acha que isso está conectado a mim? Aos lobos, Luna? A visão da deusa da lua foi clara. Rowan disse calmamente. Ela me mostrou alcateias desaparecendo na escuridão. Ela me mostrou algo antigo acordando, algo que é anterior até mesmo à nossa espécie. E ela me mostrou um lobo branco se levantando contra isso, a única luz em um oceano de sombra. Ele olhou para ela diretamente. Eu não sei o que está por vir, Aurélia, mas sei que não são ataques selvagens aleatórios ou caçadores com novas armas. É outra coisa. Algo que exige uma loba-luna para lutar. Eu nem sei como ser uma loba-luna, Aurélia admitiu. Eu tenho meu lobo há 3 dias. Antes disso, eu era o membro mais fraco e patético da minha alcateia. Não, Rowan corrigiu firmemente. Antes disso, você sobreviveu 18 anos de abuso e isolamento sem se quebrar. Você manteve sua humanidade enquanto todos ao seu redor tentavam tirá-la. Isso não é fraqueza, Aurélia. Essa é a coisa mais forte que eu já ouvi. As palavras atingiram algo profundo no peito de Aurélia, uma ferida que ela não percebera que ainda estava sangrando. Vamos, Rowan disse, começando a descer o caminho. Vamos acomodar você antes que a alcateia se reúna para o jantar. Aviso justo. Eles ficarão intensos em conhecê-la. Isso era um eufemismo. O salão principal do norte era uma estrutura maciça construída diretamente na encosta da montanha, metade caverna, metade arquitetura, com tetos altos sustentados por pilares de pedra esculpida. Quando Aurélia entrou, seguindo Rowan pelas enormes portas, a conversa morreu instantaneamente. Centenas de lobos se viraram para encarar. Ao contrário da fria rejeição da alcateia de ferro, esses lobos a olhavam com admiração, curiosidade e, o mais surpreendente, esperança. Vários dos lobos mais velhos realmente caíram de joelhos, cabeças curvadas em um gesto de respeito, que deixou Aurélia profundamente desconfortável. Por favor, não façam isso, ela disse rapidamente. Eu não sou. Eu não preciso. Eles não estão se curvando a você.
interrompeu a voz de uma mulher idosa. Ela surgiu da multidão, apoiada em uma bengala retorcida, seus cabelos brancos como a neve e seus olhos afiados como vidro quebrado. Eles estão se curvando ao que você representa. Lobos Luna foram nossos protetores por milênios antes de desaparecerem. Esses lobos estão honrando esse legado, não você pessoalmente. Ainda. A palavra ainda pairou no ar como um desafio. Aurélia, esta é a anciã Morana. Rowan a apresentou. Ela é nossa historiadora da Alcateia e líder espiritual. Se alguém sabe sobre lobos Luna, é ela. Morana circulou Aurélia lentamente, estudando-a com intensidade perturbadora. 18 anos dormente. Isso é incomum. A maioria dos lobos Luna se manifesta por volta dos 10 anos, embora só amadureçam completamente no meio dos 20. O que manteve a sua adormecida por tanto tempo? Eu não sei, Aurélia admitiu. O curandeiro da Alcateia de Ferro disse que eu não tinha lobo algum. O curandeiro da Alcateia de Ferro era um idiota, Morana disse francamente. Lobos Luna não aparecem em exames espirituais normais porque existem em uma frequência totalmente diferente. Não são lobos de Alcateia. São instrumentos divinos tocados pela deusa, vestindo carne mortal. Ela bateu a bengala contra o chão de pedra. A questão é, por que a sua acordou durante uma execução? Lobos Luna tipicamente despertam gradualmente, durante momentos de meditação ou conexão espiritual. Emergências violentas geralmente matam a embarcação humana antes que o lobo possa emergir. Talvez eu seja mais teimosa do que a maioria das embarcações, Aurélia sugeriu secamente. Um sorriso pairou sobre o rosto enrugado de Morana. Talvez. Ou talvez a deusa da lua tenha decidido que você sofreu o suficiente e lhe deu o poder para acabar com isso. A deusa trabalha de maneiras misteriosas, mas raramente é cruel sem propósito. Poderia ter me enganado. Aurélia pensou amargamente, lembrando-se de 18 anos de isolamento. Ela nos deu poder quando mais precisávamos dele. Seu lobo a lembrou, defensivo. Ela nos permitiu sobreviver até estarmos fortes o suficiente para transformar. Isso não é crueldade. É estratégia. Antes que Aurélia pudesse responder, uma loba mais jovem abriu caminho pela multidão. Uma garota que não devia ter mais de 16 anos, com cabelos cor de cobre brilhantes e sardas espalhadas pelas bochechas como estrelas. É verdade que você brilhou? Ela perguntou, ofegante, ignorando os olhares de desaprovação dos lobos mais velhos. Durante sua transformação, os rumores dizem que você se acendeu como a própria lua e estilhaçou correntes de prata apenas com sua presença. Cerra modos, Rowan advertiu, mas havia diversão em sua voz. Está tudo bem, Aurélia disse, surpreendendo a si mesma. O entusiasmo da garota era revigorante após dias de profecias pesadas e avisos sombrios. Sim, eu brilhei. E sim, as correntes quebraram. Embora eu não tenha certeza se fui eu, meu lobo ou alguma combinação. É a bênção Luna, Morana explicou. Sua presença santifica a prata, transformando-a de uma arma contra nossa espécie em algo inofensivo especificamente para você. É um de muitos dons que você descobrirá à medida que cresce em seu poder. De quantos dons estamos falando? Aurélia perguntou cansada. A expressão de Morana ficou séria. Historicamente, lobos Luna podiam curar feridas mortais com sua presença, comunicar-se por vastas distâncias através do luar, sentir escuridão e corrupção em outros lobos, comandar feras menores, andar em sonhos e, o mais importante, canalizar o poder da deusa da lua diretamente em tempos de grande necessidade. Ela fez uma pausa, deixando isso penetrar. Mas o poder sempre vem com um preço. Lobos Luna ardiam brilhantemente e morriam jovens. A maioria não vivia além dos 40. A responsabilidade, a constante guerra espiritual, o fardo de ser o salvador e protetor de todos, isso os consumia. Ora, veja só. Isso é animador. Aurélia murmurou. Não estou lhe dizendo isso para assustá-la, disse Morana. Estou lhe dizendo porque você precisa entender o que se tornou.
Você não é apenas uma criança loba poderosa. Você é uma arma que a deusa da lua criou para lutar contra coisas que lobos normais nem conseguem perceber. E armas, por mais bonitas que sejam, existem para serem usadas. As palavras se instalaram sobre Aurélia como um sudário. Ela está certa, seu lobo disse baixinho. Fomos feitas para a batalha. Posso sentir isso em cada fibra do nosso ser. Isso não é apenas força, é propósito. Eu nunca pedi por esse propósito, Aurélia pensou de volta. Ninguém pede para ser escolhido, respondeu seu lobo. Mas fomos. E podemos aceitar isso ou passar nossas vidas fugindo do que somos. Já corremos o suficiente. Rowan deve ter sentido a angústia de Aurélia, pois ele redirecionou a conversa suavemente. Morana. Aurélia está viajando há 3 dias. Talvez as lições de história possam esperar até depois que ela comer e descansar. Claro, Morana disse, embora seus olhos permanecessem fixos em Aurélia. Mas amanhã começamos o treinamento. Se o que está caçando na escuridão souber que uma loba luna despertou, ele virá atrás de você. E você precisa estar pronta. É melhor prevenir do que remediar. Aurélia pensou, sentindo um calafrio com a perspectiva. A caçada mal havia começado. Os dias que se seguiram foram definidos por uma única palavra. Treinamento. A anciã Morana não acreditava em facilidades. Para Aurélia, que tinha 1 mês para dominar séculos de poder dormente, o rigor era implacável. Ela mal dormia, passando as manhãs aprendendo a transformar seu corpo e mente em uma arma coesa, e as tardes dominando a visão luna. A capacidade de sentir a energia de tudo ao seu redor. Mais rápido! Morana gritava, batendo sua bengala no chão de pedra. O devorador não se importa se você está cansada. Novamente, canalize a luz. Aurélia cambaleava. Ela havia descoberto que canalizar seu poder luna não era apenas um ato físico, drenava sua própria reserva espiritual. Depois de uma explosão de luz, ela se sentia como se a tivessem esvaziado. Mas, de fato, ela estava aprendendo. Ela conseguia sentir a pulsação da terra, o medo frágil das presas e, mais importante, a escuridão tênue e oleosa que Morana a ensinava a procurar. Você está progredindo, Morana admitiu no 12º dia, uma rara concessão. Mas seu maior perigo não é o inimigo lá fora, é o seu trauma. Você hesita em liberar a força total porque passou 18 anos sendo ensinada que o poder é perigoso. Você precisa aceitar que agora a sua força é a salvação de todos nós. Na tarde do 14º dia, a tensão latente explodiu. Rowan se reuniu com Aurélia no pátio de treinamento, o rosto severo. Recebemos notícias. A alcateia do Vale das Montanhas. 37 lobos, famílias, crianças. Silêncio absoluto, da noite para o dia. Aurélia sentiu o gelo se instalar. 4 alcateias em 6 meses. A ameaça estava acelerando, alimentada pelo tempo que ela demorou para despertar. Morana acha que a alcateia de Riacho Gelado foi um teste, Rowan disse, a voz baixa e tensa. A de Crista Prateada, uma refeição. Mas o Vale das Montanhas. Isso foi uma caçada coordenada. Eles estão ficando mais ousados, Aurélia. E agora eles sabem que você existe. Eles vieram me caçar? Não. Rowan corrigiu, os olhos dourados sombrios. Eles vieram caçar a todos nós. Mas você é a prioridade. Eles precisam eliminar a loba luna antes que ela aprenda a lutar. Apesar do perigo iminente, Rowan insistiu que Aurélia fizesse uma pausa no treinamento exaustivo. Vá caçar com alguns dos mais jovens. Limpe sua mente. Você está à beira do colapso espiritual. Você não é útil morta. 1 hora depois, Aurélia se viu na orla da floresta na forma de loba branca, ao lado de Serra e mais 4 lobos jovens. O forte Finn, o ágil Dácio e as irmãs Rina e Artemis. Eles tratavam a caça como uma aventura. Pronta para ver a loba luna em ação? Finn perguntou mentalmente. Nascida pronta, respondeu sua loba, forçando uma bravata que a consciência humana não sentia. Eles caçaram com eficiência. Aurélia usou seus sentidos luna para rastrear uma pequena manada de cervos. A matança foi rápida e limpa.
Eles estavam arrastando a caça de volta quando a sensação a atingiu. O silêncio. Não o silêncio natural da floresta, mas uma ausência opressiva de som. O cheiro de pinho desapareceu, substituído pelo aroma de terra revolvida e, pior, putrefação. Parem! Aurélia comandou, sua voz mental estrondosa e urgente. Os outros lobos congelaram, sentindo seu alarme primal. O que é isso? Serra perguntou, a voz mental trêmula. A escuridão surgiu das árvores. Não eram sombras normais, mas corrupção materializada. Espessa, oleosa e viva, movendo-se como fumaça densa. E dentro dela, formas que pareciam lobos, mas eram grotescamente erradas. Seus olhos brilhavam com uma luz verde doentia, e suas formas pareciam se desfazer e reformar a cada passo, como se fossem feitas de lama e malevolência. Devoradores. Morana havia chamado. O diabo mora nos detalhes, pensou Aurélia, vendo o quão bem eles simulavam a forma lupina. Fujam! Aurélia gritou, virando-se para encarar as criaturas. Eles não hesitaram, mas era tarde demais. O devorador mais próximo, uma massa de escuridão com presas multiplicadas, ignorou os outros e disparou em direção à serra, movido por uma inteligência horrível que reconhecia a vulnerabilidade. Aurélia não pensou. Ela agiu. Em uma explosão de velocidade luna, ela se colocou entre Serra e a criatura, abriu as mandíbulas, mas em vez de um uivo, liberou uma detonação de luz. Prata branca irrompeu de seu corpo. Não calor, mas purificação. O som do ataque não foi um rugido, mas o estalo do poder divino. O devorador recuou, gritando. O som não era um uivo, mas metal se rasgando. Onde a luz a atingiu, a escuridão se desintegrou. Corram! Aurélia ordenou novamente. Eu os detenho. Os lobos jovens correram. Aurélia enfrentou as 3 criaturas restantes. Concentração! Urgiu sua loba. Não exploda! Canalize! Ela canalizou a luz em suas patas dianteiras e atacou, cada golpe deixando rastros de energia prateada que queimavam as formas sombrias. Mas elas eram rápidas, e a escuridão se curava instantaneamente. Uma das criaturas conseguiu se infiltrar em sua guarda, e suas garras feitas de pura corrupção arranharam o flanco de Aurélia. A dor era mais do que física. Era uma agonia espiritual que tentava infectar sua mente com desespero. Você é inútil. Você falha com todos que ama. Não. Aurélia contra-atacou, liberando uma onda de luz focada que vaporizou a criatura. Mas havia muitas. A 4ª e 5ª se juntaram à luta, e Aurélia sentiu seu poder diminuir. Ela estava gastando demais e suas reservas, construídas em apenas 2 semanas, estavam esgotadas. Ela destruiu mais 2, mas a última a atingiu com força, lançando-a contra uma árvore. A corrupção sangrou na ferida de Aurélia. Sua forma de loba-luna tremeluziu. Estamos no limite, sussurrou sua loba. Antes que a última sombra-lobo pudesse atacar novamente, uma explosão de poder mental cruzou a floresta. Um grito de terror tão intenso que Aurélia cambaleou. A alcateia. Serra gritou mentalmente, a conexão fraca e cortada. Estão atacando o assentamento principal. Centenas deles. Não podemos. O silêncio voltou. Aurélia não precisou de mais confirmação. Ela olhou para o topo da montanha que protegia o assentamento. Seus sentidos. Luna, mesmo enfraquecidos, sentiam uma concentração maciça de escuridão. Era como um buraco na realidade, vasto e malevolente. A fonte, sua loba disse, o medo primal rompendo sua calma. O primeiro devorador. Eles nos encurralaram. Ele a atraiu para longe do centro de defesa, esperando que ela se exaurisse em pequenos combates, antes de lançar o ataque final. Quem semeia vento colhe tempestade, pensou Aurélia, aterrorizada, mas resoluta. O Alpha Donovan semeou crueldade, e ela estava prestes a colher a guerra que o mundo temia. A última sombra-lobo avançou para o golpe final. Aurélia reuniu a última faísca de poder e a lançou para longe,
mas não tinha força para matá-la. Ela voltou à forma humana, despencando de joelhos, ofegante. Rowan e os guerreiros do norte surgiram na clareira, o som do caos e do fogo chegando da distância. Rowan parou vendo a loba branca esgotada, a sombra-lobo recuando para a escuridão. O que aconteceu? Ele exigiu, ajoelhado ao lado dela. Devoradores. Aurélia conseguiu projetar sua voz mental fraca. Mas o ataque principal é lá. Rowan, eles estão na Alcateia. Você precisa ir. Ele olhou para a montanha, para a escuridão crescente. Não, se é o primeiro, eu não posso, você está exausta. Aurélia o agarrou. Eu sou a Luna, eles vieram por mim. Se eu estiver aqui, eles continuarão se alimentando. Mas se eu for para a fonte... Você morre. Rowan terminou. Eu ganho tempo. Leve seus guerreiros e proteja Morana e os feridos. Eu vou para o cume. Tenho que destruir a fonte, ou a Alcateia do Norte cairá. Esse é o meu propósito. Rowan, você não me deu uma escolha? Eu a fiz. Agora vá. Rowan olhou para a garota exausta e ensanguentada que havia derrotado devoradores sozinha. Seu rosto ficou pálido, mas ele não argumentou. Certo, mas eu te sigo. Daremos a você o tempo que pudermos, Loba Luna. Mas se você cair, eu caio logo em seguida. Aurélia se transformou novamente, tremendo, e começou a escalar a montanha. O mundo girava e seu corpo protestava. Ela precisava de horas, mas só tinha minutos. Ela mal podia sustentar sua forma, mas o destino de 300 lobos dependia de cada passo. O verdadeiro confronto estava apenas começando. Isso não me desce, pensou, sentindo a repugnância da escuridão se aproximando. Deus me livre, mas quem me dera, ela estava finalmente no seu lugar. Antes de continuar, me conta de onde você está assistindo. Eu adoraria saber até onde essa história vai chegar. A subida da montanha, que deveria levar horas, Aurélia a fez em minutos. Seu corpo de loba luna, embora tremendo de exaustão, parecia extrair fúria desesperada de cada osso, impulsionando-a sobre pedregulhos e faces de penhascos que matariam um lobo normal. Atrás dela, os sons da batalha rugiam, uivos de dor, comandos de Rowan, o estalo do poder luna dos guerreiros tentando conter a maré de sombras. Ela bloqueou tudo. Se pensasse em Serra ou em Rowan, perdia o foco. E o foco era o único que a manteria viva. O primeiro devorador esperava no cume, coalescido em algo quase sólido. Era colossal, facilmente 3 vezes o tamanho de Aurélia, vagamente na forma de um lobo, mais horripilante em cada detalhe. O devorador não era apenas escuridão. Era a corrupção de 3.000 anos, alimentada por cada ato de crueldade e desespero. Olhos múltiplos, como estrelas moribundas, fixaram-se nela. Tão jovem. A voz do devorador falou diretamente em sua mente como pedra rangendo. A última loba-luna durou 3 horas antes de se quebrar. Quanto tempo durará você, criança? Tempo suficiente. Aurélia rosnou e atacou. Ela canalizou a luz para as garras, cada golpe deixando rastros de energia prateada que queimavam a forma sombria do devorador. Mas os ferimentos se fechavam instantaneamente, a escuridão fluindo como líquido para preencher as lacunas. O contra-ataque veio rápido, tentáculos de sombra chicoteando, tentando envolvê-la. Aurélia desviou, mas um tentáculo pegou seu ombro, e a dor foi indescritível. A escuridão afundou nela, tentando corrompê-la por dentro, preenchê-la com desespero. Inútil. Quebrada. Erro. Deveria ter sido afogada ao nascer. Não. Aurélia rugiu, e sua luz aumentou queimando o tentáculo. Eu me alimento do sofrimento, pequena loba, e você está tão cheia dele. 18 anos de dor, rejeição, isolamento, delicioso. O devorador sabia de seu passado, de cada lágrima. Sua deusa da lua a fez sofrer, moldou você através da crueldade. Que tipo de divindade tortura sua própria campeã? Aquela que sabia que eu precisava ser forte para isso. Aurélia rebateu,
Mas a dúvida se instalou. A deusa se importava? Ou ela era apenas uma ferramenta, deliberadamente quebrada e reforjada em arma? Isso não me desce. O ataque psicológico era mais devastador que o físico. A luz de Aurélia vacilou. Seu bando morre lá embaixo. Lobos que a acolheram lhe mostraram bondade. E onde você está? Abandonando-os. Assim como sua mãe a abandonou, assim como todos sempre a abandonam. Aurélia cambaleou. Abaixo, ela podia ouvir a batalha se tornando desesperadora. Um grito mental se extinguiu, a consciência de um lobo sendo estilhaçada. Eles precisam de nós, sua loba urgiu, fraca. Você não pode vencer. O devorador continuou circulando. Eu sou eterno. Eu matei 7 lobos, Luna. Você não passa de uma criança com poder emprestado. Então por que está tentando tanto me quebrar mentalmente? Aurélia desafiou, forçando uma bravura que não sentia. Se eu sou tão fraca, me mate logo, a não ser que não possa. Não sem me quebrar primeiro. Os olhos múltiplos do devorador fixaram-se nela. Esperta, criança. Sim. Lobos Luna não podem ser consumidos enquanto seu espírito permanecer intacto. Devo quebrar sua vontade. Ele atacou novamente. Desta vez Aurélia não pôde desviar. Garras de sombra sólida rasgaram seu lado, e a corrupção se aprofundou. Memórias de outros lobos consumidos inundaram sua mente. O terror, o desespero. Ela sentiu vividamente a morte da última loba Luna, quebrada pela culpa. Isso é o que ele faz. Aurélia percebeu com horror. Ele transforma a culpa em arma. Faz você acreditar que toda morte é sua culpa até que você fique paralisada pelo desespero. Exatamente. O devorador ronronou. E você, pequena loba, já tem tanta culpa. 18 anos se perguntando por que não era boa o suficiente para ser amada. Levarei apenas minutos para terminar com você. A luz de Aurélia estava diminuindo. Não morra, implorou sua loba. Eu não consigo. É muito forte. Não estou pronta. Então nós criamos a nossa própria chance. O grito mental de sua loba chocou Aurélia de volta à clareza. Ele quer que você se concentre na sua dor. Mas isso não é tudo o que você é. Você sobreviveu 18 anos sem se quebrar. Você manteve a humanidade quando todos tentaram arrancá-la. Isso é poder. Poder. Sim. O devorador se alimentava do sofrimento. Mas Aurélia também era resiliência, sobrevivência, perdão. Ela perdoou a alcateia que tentou executá-la. Ela escolheu proteger estranhos. Esse é o meu verdadeiro poder. Aurélia percebeu. Não a luz. A escolha de continuar lutando apesar da escuridão. O primeiro devorador sentiu a mudança e atacou com renovada ferocidade. Tarde demais. Aurélia se levantou, sua luz irrompendo mais brilhante. Não de fúria, mas de propósito. Você tem razão, ela disse, sua voz calma. Sou jovem, despreparada, mas isso significa que ainda não aprendi todas as maneiras pelas quais eu deveria falhar. Ela começou a caminhar em direção ao devorador, sua luz se intensificando. Você quer se alimentar do meu sofrimento? Vá em frente. Mas você terá que aceitar o resto também. Cada momento em que escolhi a bondade em vez da crueldade, cada perdão, cada segundo em que sobrevivi quando desistir teria sido mais fácil. O devorador recuou. Estava com medo. Eu posso, Aurélia declarou. Porque ao contrário de todos os outros lobos Luna que você enfrentou, eu não cresci acreditando que era escolhida. Eu cresci acreditando que era nada, o que significa que não tenho nada a perder. Ela abraçou o devorador. Não o queimou. Envolveu sua luz ao redor dele, contendo-o. E em vez de destruí-lo, ela simplesmente o segurou, recusando-se a deixá-lo se espalhar. Eu perdoo você. Ela pensou para o mal ancestral. Não porque você mereça, mas porque o ódio é o que o criou, e eu me recuso a alimentá-lo. Os gritos do devorador atingiram um crescendo, e então ele começou a se dissolver. Não queimando, mas se transformando,
A corrupção purificada. A escuridão transmutada em algo neutro. A loba Luna não destruía a escuridão. Ela a redimia. O primeiro devorador se desintegrou. Instantaneamente, centenas de presenças sombrias se extinguiram em todo o território. O terror ancestral havia acabado. Aurélia desabou no pico da montanha, seu corpo de loba piscando. Vencemos? Ela perguntou à sua loba, exausta. Sobrevivemos, respondeu a loba. Isso conta como vitória. Rowan apareceu mancando e ensanguentado, seus olhos dourados arregalados. Ele a alcançou, ajoelhando-se ao lado dela. Você o matou, ele sussurrou maravilhado. Redimi, corrigiu Aurélia, sua voz fraca. Há uma diferença. As baixas? 17 mortos, quase 40 feridos. Rowan respondeu, o luto pesando em sua voz. Se você não tivesse chegado à fonte, teria sido muito pior. O mundo gira, meu filho. E você o fez girar na direção certa. Ah, se arrependimento matasse, pensou Aurélia, sentindo o peso das 17 almas, mas recusando-se a se afogar na culpa. Ela se recusava a alimentar a escuridão novamente. Rowan a levou de volta para a alcateia. A visão da loba Luna, esgotada, mas vitoriosa, fez a alcateia do norte uivar. Não um uivo de submissão, mas de reconhecimento e gratidão. 3 dias depois, no salão principal, os anciãos se reuniram. Aurélia, ainda se recuperando, estava ao lado de Rowan. Você salvou nossa alcateia, loba Luna, disse o ancião Vécius, o mais velho. Você eliminou uma ameaça que pensávamos ser lenda. Não podemos permitir que tal feito passe despercebido. Oferecemos a você, Aurélia Althoff, Rowan anunciou sua voz forte. Uma posição permanente na Alcateia do Norte, não como membro, mas como líder igual. Uma co-alfa, com autoridade total nas decisões críticas. Você governa ao meu lado como parceira. Aurélia encarou-o, co-alfa, em vez de execução. Por quê? Ela perguntou cautelosa. Porque a profecia não era apenas sobre o devorador. Rowan respondeu, olhando-a profundamente. A deusa da lua não apenas a fez uma arma. Ela a fez uma líder, um farol. Você merece um lar que não a tema. Nós a queremos, Aurélia. A lobo e a humana, a força e a bondade. Tudo. O mundo gira, pensou Aurélia, sentindo o pertencimento inconfundível. No entanto, faltava uma coisa. Eu aceito, ela disse. Mas com condições. A tensão na sala era palpável. Primeiro, eu sou a agente da deusa. Se ela me chamar, eu vou. Segundo, exijo que continuemos o treinamento dos guardas Luna. E terceiro, ela olhou para Rowan. Precisamos ir para o sul, de volta à Alcateia de Ferro. Rowan franziu a testa. Para quê? Vingança? Não, Aurélia respondeu. Verdade. Rogério me incriminou. O devorador que o atacou era um explorador. Eu preciso garantir que o devorador não tenha deixado corrupção ou infiltrados. E minha mãe e minha irmã precisam ver quem tentaram matar. Preciso que eles vivam com o erro que cometeram. Isso é a minha resolução. Rowan sorriu, um brilho perigoso em seus olhos dourados. Quando partimos, co-alfa? Amanhã. Mas desta vez, Aurélia concluiu, sentindo seu poder restaurado. Nós não fugiremos. Iremos como uma delegação oficial. É hora do Alfa Damião responder a algumas perguntas muito desconfortáveis. O feitiço virou contra o feiticeiro. 5 dias depois da batalha, uma comitiva de 12 lobos do norte cruzou a fronteira da Alcateia de Ferro. Não era uma fuga, mas uma delegação oficial. Rowan, majestoso em sua forma humana, ladeado pela anciã Morana e guerreiros selecionados, liderava. Mas todos os olhares estavam fixos na co-alfa, Aurélia, que escolheu permanecer em sua forma Luna. O branco luminescente da sua pelagem, a lua cheia pairando sobre sua cabeça, era uma declaração de poder que silenciou os guardas da fronteira instantaneamente. O Alfa Damião esperava no círculo de pedras, cercado por seu conselho e uma Luana visivelmente abatida. O ar era espesso com medo e expectativa.
Alfa Damião? Rowan começou, sua voz grave ressoando. Eu, Rowan Espinheira, Alfa dos Territórios do Norte, venho tratar de um assunto de corrupção e lei sagrada, que se iniciou com a tentativa de execução da loba-luna, Aurélia Althoff. O rosto de Damião estava tenso. A alcateia de ferro trata dos seus. Sua presença é uma violação de soberania. Sua tentativa de execução de uma agente da deusa da lua é uma violação de leis mais antigas que sua alcateia, Rowan rebateu. Mais grave, sua complacência e preconceito permitiram que a escuridão se infiltrasse em suas terras. O devorador que atacou Rogério era um explorador. Ele caçou uma desalmada propositalmente. E agora, Rogério, você tem a chance final de falar a verdade à luz ou enfrentará a condenação do Lobo Luna. Rogério estava pálido. Ele olhou para Luana, para o Alfa Damião, para o poder silencioso que irradiava de Aurélia. Ele me ameaçou? Rogério murmurou desmoronando. O devorador me disse que se eu falasse, voltaria para Luana. Disse que era mais fácil culpar a Aurélia porque todos já a odiavam. Eu a usei para salvar a vida de Luana. A confissão foi um som seco, mas o impacto na alcateia de ferro foi devastador. O murmúrio de horror coletivo era quase ensurdecedor. Ah, se arrependimento matasse, Ancião Vécio suspirou ao lado de Rowan. Luana se afastou de Rogério, a repulsa finalmente superando o amor. Você a deixou morrer por causa da sua covardia. E a deusa da lua lhe deu vida para que você pudesse viver com a verdade. Aurélia projetou, sua voz luna ressoando. Heloísa, sua mãe, rompeu a multidão, lágrimas escorrendo por suas bochechas envelhecidas. Ela se ajoelhou diante da loba luna branca. Aurélia, perdoe-me. Meu silêncio, minha fraqueza. Eu falhei. Aurélia observou a mulher que a criou. A dor já não a dominava, apenas a clareza. Eu a perdoo, mãe. Quem cala consente. Seu silêncio me ensinou uma verdade que nem todo poder Luna poderia. Eu aprendi que o medo é a arma mais potente contra a alma. Ela mudou para a forma humana, vestindo as roupas do norte. Você me falhou por 18 anos. Eu não sou mais a sua filha desalmada. Eu sou a coalfa do norte e a salvadora das alcateias. Meu perdão não significa que eu voltarei. Você escolheu a alcateia. Eu escolhi a mim mesma. Ela se virou para Luana. Fico satisfeita que a verdade tenha vindo à luz, Luana. Cada um com seu cada qual. Agora você terá que encontrar seu próprio caminho. Rowan se adiantou encarando Damião, que estava em choque. Sua alcateia tentou matar a última esperança de toda a nossa espécie, baseada em preconceito e numa mentira covarde. A lei exige sua dissolução. Damião estremeceu. Não podemos ser dissolvidos. Por misericórdia de Aurélia, vocês não serão, Rowan determinou. Em vez disso, a alcateia de ferro agora deve ao norte uma dívida de vida. Por 3 gerações ou até que a loba luna os libere, se a chamarmos, vocês responderão. Se precisarmos de recursos, vocês fornecerão. O norte é seu novo rei alfa. O que é combinado não sai caro. Aprendam a servir à luz. O Alfa Damião, derrotado, curvou a cabeça. Aceitamos. Aurélia lançou um último olhar ao local de sua execução, à sua mãe ajoelhada e ao seu passado. O que não mata ensina a viver. Ela sorriu para Rowan. Estamos prontos para ir para casa. Epílogo. 6 meses depois. O primeiro inverno da Loba Luna nos territórios do norte foi o mais quente em gerações. O poder de Aurélia parecia ter acalmado a própria terra. 6 meses após a derrota do primeiro devorador e a confrontação na alcateia de ferro, Aurélia estava no auge. Ela e Rowan haviam se unido formalmente sob a bênção da deusa da lua. A profecia se cumpriu. A Loba Luna, quebrada e rejeitada, era agora a coalfa, mate e protetora dos territórios. Eles não estavam apenas governando, estavam construindo. Aurélia havia estabelecido os Guardiões Luna, um grupo de lobos jovens, incluindo Serra e Dracones, que, enojado com a covardia do irmão e do pai, havia jurado lealdade à Loba Luna e se juntado ao norte.
Eles treinavam diariamente para sentir e redimir a corrupção antes que ela se espalhasse. Tudo tem seu tempo, disse Morana, observando Aurélia enquanto ela supervisionava o treinamento dos guardiões. Você arde brilhantemente, criança. Mas agora, com o Alpha Rowan ao seu lado, você não queimará sozinha. O relacionamento com Rowan era a âncora que Aurélia nunca soube que precisava. Ele a via não como a profecia, mas como a mulher que sobreviveu à crueldade e manteve a bondade. Naquela noite, sob a lua cheia, Aurélia e Rowan estavam no cume da montanha, no memorial dos 17 lobos que morreram. Os mensageiros chegaram. Rowan disse: a alcateia das planícies do leste pede nossa proteção contra um grupo de caçadores que usa prata envenenada. Eles pedem a guardiã branca. Aurélia sorriu, sentindo a familiar onda de propósito. Ela não estava mais fugindo de sua identidade. Ela a abraçava. É melhor prevenir do que remediar, ela disse. Partiremos ao amanhecer. Rowan a beijou, o mate-bond vibrando entre eles. A vida dá voltas, Coalfa. Quem diria, hein? A garota que eles tentaram executar é agora a rainha de todos nós. Aurélia olhou para as estrelas. O passado estava resolvido. O devorador havia se tornado uma lenda silenciosa. A alcateia de ferro, humilhada e subjugada, servia à nova ordem. Sua mãe, Heloísa, vivia na dor do arrependimento, e Luana carregava o peso da verdade. Não era vingança, mas justiça. Aurélia percebeu que a deusa da lua não a havia abandonado nos seus 18 anos de sofrimento. Ela a estava temperando. Ela estava construindo o farol mais forte possível, um que entendia a escuridão porque havia vivido nela. Quem semeia vento, colhe tempestade. Aurélia sussurrou. E nós colhemos a luz. Juntos, a loba Luna e o alfa negro desceram a montanha, prontos para a próxima batalha. O mundo havia mudado. A era do lobo Luna havia retornado, forjada não por sangue real, mas pela resiliência de uma menina que se recusou a ser destruída. A história de Aurélia não era sobre ser uma exceção, era sobre ser a regra de que, às vezes, o maior poder reside na capacidade de se levantar depois que o mundo tenta te esmagar. A vida ensina, e ela estava pronta para ser a professora. E se você ficou comigo até o final, deixe um comentário me dizendo o que achou da história e que tipo de histórias gostaria de ler mais. Muito obrigada por estar aqui. Até a próxima história